estrelas, chamando-as todas pelo seu... Você já se perguntou o que significa Yamir? Hoje eu vou te apresentar a Igreja Apostólica Ministério Resgate. Nós somos uma igreja evangélica e apostólica e temos a Bíblia como o único manual de fé e prática. Acreditamos na salvação do perdido, no agir do Espírito Santo e na busca constante do coração do Pai. Nós acreditamos nos 5 ministérios: apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Porque Yamir é para todos. Aqui fica o futuro da nação. É nesse ambiente que pequenos corações são moldados para grandes propósitos. O Ministério Infantil, ele ensina a palavra de Deus e cuida espiritualmente das nossas crianças. Leva as nossas crianças a terem um relacionamento íntimo e real com Jesus. Nós temos salas que abrangem da idade dos bebês até os juniores de 11 anos. Cada princípio é explicado com uma linguagem adequada para cada idade. Professores e auxiliares que ficam dentro das salas para estarem ensinando da melhor forma possível as nossas crianças. O Ministério de Dança Yamir é uma expressão de louvor e adoração. É um lugar onde a arte e a fé se encontram. Louvor, não seja o momento. O que falar da equipe de louvor, do Ministério de Louvor e da adoração na igreja? É um ministério muito especial. Nós estamos ali para buscar, atrair a presença do Senhor através dos louvores. Nós entoamos os louvores a Deus. No momento do louvor, você tem a oportunidade de entregar algo ao Senhor, entregar o seu louvor, entregar a sua adoração, entregar a sua rendição. Além do que, a adoração é uma poderosa arma de guerra. As harmonias mais brilhantes se não... O Ministério de Intercessão aqui da Yamir, nós ajudamos as pessoas através das nossas orações. A palavra do Senhor diz assim: é melhor serem 2 do que 1, porque caindo um, o outro ajuda a levantar. E é esse o nosso trabalho aqui na igreja. Nós ajudamos as pessoas através de orações. O Ministério de Mídia se tornou uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas aonde quer que elas estejam. E nós, do Ministério de Mídia da Yamir, contamos com equipamentos e uma equipe preparada e pronta para semear o evangelho nos corações de pessoas de todo o mundo. O Ministério da Recepção, ele vai além de um aperto de mão, um cumprimento ali na porta. Ele é onde a gente prepara um ambiente acolhedor para as pessoas se sentirem mais à vontade, independente das suas classes sociais ou da sua posição na igreja. A nossa igreja tem uma geração de jovens cheios da presença de Deus. Acreditamos neles e vemos uma juventude ativada para cumprir o propósito para esse tempo. Somos o Ative, jovens levantados por Deus para impactar essa geração. Somos uma igreja evangelista e missionária. Nosso ID não tem fronteira.
Uma das últimas palavras de Jesus Cristo quando esteve aqui na terra foi dar uma ordem muito clara: ide e fazei discípulos até os confins da terra. E a nossa igreja tem atendido essa ordem. Nós temos investido tempo e recurso financeiro e dedicação para levar a palavra de Deus lá do outro lado do mundo. E nós temos um trabalho especialmente importante na África. Lá é um lugar que não pode retribuir nada para nós aqui. Portanto, tudo que nós fazemos é único e exclusivamente em prol do reino de Deus. É um investimento de amor para cumprir o que Jesus pediu. Essa é Yamir, o lugar onde você encontra família, propósito e direção. Se você quer conhecer um pouco mais de Jesus, existe um lugar para você aqui. Senhor. Vamos pegar ali. Paz do Senhor. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Deus abençoe. Isaías capítulo 43. Isaías 43. Versículo 1. Bora, galera, para cima. Alinhado. Eles ensaiaram a tarde inteira. Nada. Mas Deus é Deus. E Deus tem algo especial para nós. Você crê? Amém? Então, antes da gente ler, antes da gente começar, coloca a mão assim na sua cabeça. Fala: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero abrir a minha mente, o meu entendimento, o meu coração, para tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Fale comigo, use a tua palavra e revele ao meu coração. Nós entregamos este culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isaías 43, versículo 1 diz: mas agora sim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Presta atenção. Quando eu e você passarmos pelas águas, o Senhor estará conosco. Quando passar pelos rios, eles não nos submergirão. Quando nós passarmos pelo fogo, o fogo também não nos queimará, e nem a chama nos atingirá.
porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Versículo 18. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Repita assim comigo: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Amém. Eu comecei com esse texto porque foi o texto do nosso final de semana. Quem esteve no Vem e Vê ontem, dá um glória a Deus. Mas todo mundo também. Queridos, foi um tempo incrível. Você que não foi, perdeu. Ano que vem tem mais. Espero que você participe, porque é um lugar assim, sabe, de liberdade. Nós começamos um culto às 9 horas da manhã e terminamos às 16h30. Sem parar, sem vacilar. E sabe, queridos, era uma atmosfera que envolveu o ambiente. E foi dado esse texto para nós meditarmos, para nós lermos. E essa mesma atmosfera que ontem estava lá na chácara, eu sei que está nesse lugar. O primeiro culto foi difícil a gente terminar no horário, mas a gente precisava terminar no horário. O segundo a gente tem um pouco mais de liberdade, graças a Deus. Mas eu queria muito que você, olhe bem para mim, colocasse a expectativa em Deus e não em... Hoje o microfone resolveu cortar, não é bateria, mas de repente ele corta, não sei o que é. Então, se cortar, demora 2 segundos, ele volta. Mas não coloque a sua expectativa em pessoas, porque toda vez que a gente coloca expectativa em pessoas, nosso coração está num caminho incerto. Mas quando nós colocamos a nossa convicção, esperança naquele que é o Senhor dos Senhores, então tudo pode acontecer. Mas Deus continua sendo Deus e Ele sempre vai estar direcionando os nossos caminhos e o nosso coração. Eu sei que vai ser uma noite de glória, uma noite de presença. Muitos não conhecem. Ei. Dá mais um pouquinho só. Então eu sei que vai ser uma noite de presença, mas o teu coração está conectado. Por isso que nós começamos orando, sabe, queridos? Porque o que vai mudar a nossa vida não é uma noite, mas é uma revelação do Espírito dentro do nosso coração. Pode ser uma noite incrível, mas se não tiver uma revelação do Espírito que traz vida, só torna uma noite incrível. Agora, se isso produz vida, você leva para amanhã, para depois da manhã, para a semana que vem, e isso pode mudar o seu destino. Baixa tua cabeça. Pai, nós queremos consagrar o culto ao Senhor, esse tempo, adoração, cada momento. Pai, fala conosco, receba o nosso louvor. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Pai, nós aprendemos ontem, fomos ministrados sobre isso, que aquele leproso, antes de receber qualquer coisa, ele te adorou. Ele não tinha recebido nenhum benefício, ele não tinha recebido a cura,
mas ele chegou perto do Senhor e te adorou, reconheceu quem tu és. Pai, nós queremos te adorar antes de começar o culto, Pai, porque nós reconhecemos o que o Senhor já fez na cruz, o amor do Senhor pelas nossas vidas, a graça, a misericórdia que se renova, e nós estamos aqui porque nós queremos oferecer um culto agradável ao Senhor. Receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, vamos adorar. E quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim, e não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença, a mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Declare quem é e quem é como tu, Jesus. Não há e não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. E não há ninguém igual a ti. Levante suas mãos e declare isso. Maravilhoso, maravilhoso, e admirável, e tão sublime, e glorioso, a tua presença, que é o mais desejável do que o ouro, e o melhor que a vida. Maravilhoso e maravilhoso, e admirável, ele é tão sublime, oh, e glorioso, e a tua presença, e é o mais desejável do que o ouro, que o meu esperou, e com meus espero de. Vamos lá, declara isso! E em que eu verei a face, com meu esperou, e com meus espero dia, e em que alegria. Vamos lá, igreja! Com meu esperou, e com meu espero dia, e em que verei a face, e com meu espero dia, e em que alegria. Declare, ele é maravilhoso e maravilhoso,
Só a igreja declara isso. Maravilhoso, Ele é tão sublime, glorioso. A tua presença, a tua presença. Do que ouro. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, pois tudo perde o valor e tudo perde o seu. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, pois tudo perde o valor e tudo. Mais uma vez, eu estou aprendendo cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, e tudo bem. E uma vez que eu coloquei e os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em Ti, e nada mais, nada além de Ti, Jesus. Uma vez que eu coloquei e os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, e nada mais. E somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos trai a redenção. e essa graça é um oceano. Estamos afundando. E o céu se une até como Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele Ele me ama, Ele me ama. Sinta o amor dele aí, sinta o amor dele aí. É. Vamos lá. Declare: somos tua herança. E somos tua herança. E o teu olhar de graça nos atrai a redenção. Essa graça e é um oceano. E o céu se une, e o céu se une à terra como um beijo apaixonado.
tempo e não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso. Será que eu posso ouvir a voz da igreja? Eu declaro isso. Somos tua herança e somos tua herança. Ele é o nosso galardão. O teu olhar de graça nos. Se a graça é o oceano, Estamos afogando. declare. E o céu se une à terra Como um beijo apaixonado, meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder. Eu gosto de declarar isso porque é isso que tem dito isso. Somos tua herança e somos tua herança. Ele é o nosso galardão e o seu olhar de graça nos atrai a redenção. Essa graça é um oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra com Beijo apaixonado, meu coração dispara, meu peito acelerado e não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele E Ele me ama tanto, 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 me ama. E Ele me ama. Oh, oh. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos ao som e ao som da tua voz, e os nossos corações queimam de amor, queimam de levanta suas mãos, declara isso. E ao partir do pão, e ao partir do pão, e os nossos olhos se abrem, e reconhecemos e quem tu és, ao som e ao som da tua voz, e os nossos corações e queimam de amor, e queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós arrumamos a casa. perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Somos um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Assim, assim, nas palmas, nas palmas, nas palmas. E a partir do pão, Os nossos olhos se abrem, e reconhecemos quem tu és. ao som da tua voz, ao som da tua voz, e os nossos corações e queimam de amor, e queimam. Cadê os apaixonados por Jesus? Declare sua bateria, vamos lá. E a partir reconhecemos ao som da tua voz, vamos lá. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam e queimam de amor, e queimam de. E nós arrumamos, nós arrumamos
preparamos a mesa e tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Oh, 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 oh. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Será que você pode levantar suas mãos e declarar isso? A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Feche os olhos, declare isso, a ele a glória. E a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Ei, aleluia. Sem perder essa atmosfera, as crianças, vamos. Você que veio preparado para entregar seu dízimo e sua oferta, esse é o momento. Queria chamar a liderança nossa também, nós já vamos fazer a ceia. Então vai vindo para cá, por favor. Estenda sua mão, você que está aí sentado. Vamos orar pelas crianças. Pai, oramos. Oramos pelos filhos, por essa geração, pelos professores. Abençoa, Pai, que a palavra seja vida, seja revelada aos corações, que ache terra fértil. O Senhor é quem estabelece, o Senhor é quem firma, o Senhor é quem consolida. Pai, então oramos por eles, que a palavra entre no coração deles. Abençoamos em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Para não, irmão, continua aí. Deixa as crianças saírem. Quantas crianças saem? Está conosco o pastor Guilherme. Não sei se eu falei do Elionai. Já ministrou louvor para vocês. O bom é que nós falamos assim, ó, vamos fazer 2 cultos semelhantes igual. Não tocou nenhuma música igual. Amo o Espírito Santo. Os meninos do louvor que acompanham ama mais. Fala, agora a segunda vai sair melhor. Mudou todas. Mas repete assim comigo. Fala assim, ó, Deus continua sendo Deus. E é Ele que direciona todas as coisas. Amém? Isso é para a sua vida. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu falo que é um tempo de extrema alegria, de entendimento, de celebração, porque nós participamos da mesa. Aquilo que representa o corpo de Jesus, a carne e o sangue. E a palavra fala para nós fazermos isso em memória, em lembrança de tudo aquilo que Jesus já fez. A palavra fala que Jesus pegou o pão e partiu, e tendo dado graças, falou: esse é meu corpo que é dado por amor a vós. Todas as vezes que vocês comerem, que vocês partirem, faça isso em memória de mim. De semelhante modo, ele pega o cálice e fala: esse é o cálice, representa o sangue, a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que você tomar, que você beber, você vai fazer isso em memória de mim, anunciando a minha morte, mas também a ressurreição, a vitória, e tudo que isso vai representar para cada um de nós. E queridos, e passa mais de 2000 anos, nós continuamos participando da mesa, nós continuamos celebrando isso, e eu espero que a nossa geração possa passar com força para essa geração que saiu, o mesmo amor, o mesmo sentimento, para que eles possam dar continuidade na mesa, no pão, no sangue, naquilo que representa o corpo de Jesus. Pastor, quem pode participar? Queridos, a ceia é uma testificação, uma confirmação de uma aliança que você fez com Jesus. E eu gosto de falar do batismo porque quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós, mas quando nós tomamos a decisão de batizar, nós estamos professando a nossa fé. E tem muita gente que acha que as igrejas forçam o batismo para você se tornar membro ou se tornar crente. Queridos, o batismo não tem nada a ver com uma denominação, com uma igreja. O batismo é algo bíblico que o próprio Jesus ordenou. O próprio Jesus participou. E sim, é para você que é adulto. E sim, tem que ser para você. Ah, pastor, mas eu já batizei quando eu era pequenininho. Querido, quem crê e for batizado. Então você precisa crer, você precisa escolher. Quando você foi batizado pequenininho, foi teu pai e tua mãe que escolheu por você. Mas Jesus espera que eu e você falem assim, ó, eu estou decidindo, Senhor, te servir, porque o Senhor morreu no meu lugar, porque eu preciso desse perdão, eu arrependo dos meus pecados, então eu preciso passar por esse lugar, para anjos e demônios verem que a minha fé está em Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Então é algo precioso, e eu quero muito te motivar, você que não participou, que não passou ainda pelo batismo, a você se batizar. Mas a Bíblia também fala que cada um julgue a si mesmo. Então é você que conhece o teu coração, a tua intimidade com Jesus. Eu não posso determinar, e nem vou proibir ninguém, querido, é você e Deus. Mas a minha sugestão é, se você realmente entende o Evangelho, está vivendo para isso,
Então queria muito que você participasse. Amém? Se você está nos visitando, se você ainda por algum motivo, enfim, não batizou, não tem problema nenhum, querido. Todos nós já chegamos um dia e sentamos aí. E eu espero que o mais rápido possível você possa se decidir, arrumar a tua vida, batizar. Mas aqueles que vão participar, eu gostaria que você ficasse de pé. Os que não vão participar, você fique sentado. E nós vamos estar adorando, junto com a equipe, com a Eleonai, com a Maria e com os meninos, tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Pai, abençoamos o pão, abençoamos o cálice, abençoamos a ceia do Senhor. Que seja renovo para os nossos corações, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem servir, queridos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Eu consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser e com tudo que sou, e sempre te adorarei. Alguém não recebeu? Levante a mão. Como é difícil parar bem no aclame. Levanta teu pão bem alto. Vai, entra no aclame aí. Aclama o Senhor e toda a terra e cantemos. E poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e ruge os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teu. Repita assim comigo. Fala: Senhor Jesus, que ao comer este pão seja um renovo para a minha vida, para o meu corpo físico, que eu possa vencer todos os meus desejos, as tentações que vêm sobre a minha vida. Eu preciso do teu Espírito sobre a minha vida, e nesta noite eu como do pão em memória do Senhor, crendo que o Senhor morreu, que o Senhor deu a sua carne, e que este pão é força para a minha caminhada, em nome de Jesus. Amém. Come do pão. E a honra, a glória, Pai. a força e o poder ao Rei Jesus.
e louvor ao Rei Jesus e a honra e a glória e a força, e o poder ao Rei e Jesus, é pro Senhor, Pai, e louvor ao Rei e Jesus, e a honra e a glória e a glória, a força e o poder ao Rei e Jesus, e o louvor e ao Rei Jesus. Queridos, isso que está na nossa mão é um copinho com suco de uva. No mundo natural. Mas no mundo espiritual, anjos e demônios enxergam como um selo para um novo tempo, para uma nova caminhada, para uma nova vida. Toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos participando dessa nova aliança, dessa graça, desse favor, dessa misericórdia. Isso está implícito o perdão, a justificação, a santificação. Porque nós somos falhos. Porque nós dependemos disso. Sabe, esses dias eu vi um Reels falando, quem que pode entrar no céu? E aí o cara falou, é só quem é perfeito. Eu falei, então ninguém vai para o céu. Porque o céu não aceita quem não é perfeito. Deus não compactua. E é esse o poder que significa participar disso aqui. Porque quando nós participamos pedindo perdão, mesmo a gente sendo falho, quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do Filho dele sobre as nossas vidas. E aí Ele vê um sangue perfeito. E isso chama-se justificação. É a gente ser justificado para podermos acessar um lugar que era inacessível. E Jesus pagou esse preço por mim e por você. Então eu quero que você participe com entendimento disso, querido. Tem pecado aí dentro. Tem falha aí dentro. E sabe o que a palavra de Deus fala? Que a única coisa que nós precisamos fazer é reconhecer essa falha. Isso chama-se arrependimento. O problema é que a gente quer participar, a gente quer o benefício da cruz sem passar pelo arrependimento. A gente quer os benefícios, mas a gente não quer largar o pecado. A gente quer os benefícios, mas a gente não quer se arrepender. A gente quer a promessa, a gente quer a vitória, mas a gente não quer a transformação, não quer pagar o preço. E antes da gente celebrar e tomar, porque já foi pago, querido. Mas eu queria que isso entrasse dentro do seu coração. Que sim, Jesus pagou, mas que sim, eu tenho que entender o meu lugar, a minha posição de reconhecer e me arrepender. Então quero te dar 10 segundos para você orar e pedir perdão pelas tuas falhas e clamar, Senhor, esse sangue que me purifica, esse sangue que não merecia estar lá, mas foi no meu lugar. Eu quero muito honrar a tua morte na minha vida. Peça perdão pelos teus pecados e depois nós vamos celebrar juntos. Sim, Pai, junto com a tua igreja, Pai, nós queremos nos arrepender. Pai,
nós reconhecemos a nossa pequenez. O próprio Paulo falava: miserável homem que sou, o mal que eu não quero, esse é que eu faço. O bem que eu gostaria de fazer, esse eu não consigo fazer. Pai, essa é a nossa carnalidade, Pai. Quantos pensamentos, quantas coisas ruins que só nós conhecemos no nosso coração, Pai, mas nós clamamos nessa noite o sangue que purifica, o sangue que limpa a tua igreja, o sangue que tira toda mácula, toda ruga, o sangue que nos justifica, o sangue que nos faz entrar nesse lugar de santidade, que nos deixa pisar nos santos dos santos, que nos deixa ter acesso ao Pai. Pai, nós queremos acessar esse lugar de altar. Pai, nós queremos estar nesse lugar de presença, em viver com o Senhor. Perdoe, Pai, nós participamos dessa mesa com entendimento, reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor, e selamos, tomando este cálice, em nome de Jesus. Pode tomar, querido. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Pastorzão, desce do altar aí, sobe nesse altar. Deixa eu interromper. Senta um pouquinho, querido. Aleluia. Vai que Deus tem muito para nós, amém? Eu já apresentei, apresento de novo. Pastor Guilherme é um irmão que Deus tem nos dado, tem caminhado conosco. Tem uma família linda. Primeiro culto, no meio da palavra, a filha dele ligou. Dedei. De saudade, está lá em Barretos. Ele podia estar lá, mas ele está aqui para ministrar e liberar sobre as nossas vidas, porque Deus tem um propósito para nós, para esse tempo. Elionai está aqui conosco, irmão do pastor Guilherme, adorador. Eles têm uma igreja linda, chama Viva o Reino, lá em Barretos. E é uma alegria toda vez que eu recebo um homem de Deus, porque eu sei que tem uma porção que é dado a cada um, e tem uma porção que é dado a Ele, e Ele vai liberar sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui para receber e também para abençoar a vida deles. Amém? Você pode estender sua mão para cá? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pelo final de semana, pelo privilégio de termos saúde, de estar podendo ministrar. Pai, é um privilégio tão grande estar nesse altar falando do Senhor. Mas eu sei que há um zelo, há um temor também, Pai. E nós queremos abençoar a vida do pastor Guilherme, a sua casa, a sua família, a sua igreja. Pai, que o Senhor vá na frente de tudo. Que o Senhor abra caminho no meio do deserto, Senhor. Que o Senhor seja a direção, a provisão. Que o Senhor seja, Pai, tudo aquilo que eles precisam. Oramos e abençoamos, ó Pai, como igreja plantada nessa terra, nessa cidade. Pai, nesse dia nós queremos abençoar, Pai, a vida do pastor Guilherme, a vida do Elionai, as suas famílias, e que ele seja usado pelo Senhor sobre nós, em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, graça e a paz, amém? Eu vou falar que é um culto novo, né? É um culto novo no mesmo lugar, né? Estou muito feliz de estar aqui. E existem alguns ambientes e eu sinto algo diferente. A mensagem vai ser a mesma, mas eu sinto que Deus tem algo diferente. Existem lugares que você vai para ser abençoado, mas tem lugares que você é muito abençoado. Irmão, vocês não têm ideia o quanto eu sou abençoado de estar aqui. É um lugar que nós desejamos estar não só para ministrar, mas para ter essa comunhão. Tão abençoado. Eu me sinto em casa aqui. Embora que algum aí, vou falar algum não, né? Alguém aí, né? Mas eu quero externar minha gratidão mais uma vez à família Amir, a toda a família Amir. Eu tenho uma aliança com essa igreja e eu sou muito grato pela vida do apóstolo, da apóstola Márcia, do Léo, que nos momentos mais difíceis, ministerialmente, eles me ajudaram. E com isso eu recebi um presente, esses irmãos abençoados, pastor Murilo, pastora Ana, pastor Lucas, pastora Luciana, amo vocês. Vocês não têm ideia o quanto eu amo estar com vocês. Meu nome é Luiz Guilherme Trevisan, viu, irmão? Só para deixar aí. Vocês entendem, entendeu? Eu não sei o que aconteceu com o apóstolo e com a apóstola, que na meia-noite O Senhor está na casa. Ele está aqui. Um ambiente onde o Senhor é adorado, muita coisa acontece. Eu quero estar e quero permanecer, estar nesse ambiente. Seja qual for onde o Senhor é adorado, o teu problema, onde o Senhor é exaltado. Você pode adorar o Senhor. Eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, o terremoto vem anunciar. Declare isso a Ele. Que sempre vale a pena adorar. Diga isso ao Senhor. A prisão não é eterna, vai passar. Glória. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, o terremoto vem anunciar. Levante as tuas mãos e declare isso a Ele. Que sempre vale a pena adorar. Diga ao Senhor. E o terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, eu levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. Levante a sua voz e declare. E à meia-noite cantarei uma canção tão alto e tão alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder,
porque não há barreiras onde há adoração. Levante sua mão, diga isso a Ele. O terremoto vai acontecer aqui. Diga isso a Ele. E as cadeias que me cercam vão cair. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. Amém, a noite cai. Tão altos que os prisões virão. Levante as suas mãos. Oramandalava, por alguns minutos, levante as suas mãos. Adore a Ele. Ele rompe os limites. Ele rompe os limites. Aleluia. Ele rompe os limites. Não há limites. Não há limites ao Senhor. Enquanto você adora, algo extraordinário acontecendo na tua vida. Algo sobrenatural acontecendo na tua casa. Oramanda soquetera lamanarama. Os verdadeiros adoradores de Nova Mutum começam agora a adorar o Senhor. Quando você adora, a manifestação da glória de Deus vem. Quando você adora o extraordinário do Senhor, no ambiente de glória, onde anjos e homens adoram o Senhor, no ambiente onde homens e mulheres adoram ao Senhor, é nesse ambiente que Ele se manifesta. É nesse ambiente que Ele revela a sua glória. Vem, Espírito Santo. Queremos estar nesse ambiente. Queremos estar nesse ambiente de adoração a Ele. No ambiente de glória. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Te exalta o Rei da glória. Te adoramos a Deus. No ambiente de Te adoramos. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Aleluia, eu sinto o Senhor aqui, irmãos. Ora manda lá mais. Oro boco taramashi. Renova-me, aleluia, Senhor. Ele está aqui em nosso meio. Jesus. Eu recebi um testemunho da irmã fora da criança aqui em fevereiro, né, que Deus falou. Mas um dos obreiros falaram que minha irmã saiu daqui, não sei se chegou no pastor Murilo. Falou para ele? Não. Comentou? E ele foi falar comigo que essa irmã saiu daqui no culto das 5, passando mal. Aí eu falei, mas passando mal? Aí ele falou, ele foi dando a continuidade. Ela passou mal porque ela nunca viu tantos anjos, tanta coisa gloriosa. Aí ele falou, mas você está vendo agora, está indo embora? Irmão, meu coração está acelerado. E de fato, existe uma presença maior neste lugar. Sabe? E você não pode perder essa presença. Eu já vou entrar na minha sala.
Quando Deus foi derramar a porção dobrada que estava em Elias, a porção dobrada que estava em Elias para Eliseu, aquela porção só veio para Eliseu porque ele estava na geografia certa. Tantos outros queriam receber a mesma unção de Elias, mas somente Eliseu recebeu. E no ambiente profético, cada palavra que é liberada, ela vira decretos. Vou falar de novo isso. No ambiente profético, cada palavra liberada vira decretos. Os anjos de Deus estão aqui. A glória do Senhor está aqui. E há novos decretos que serão estabelecidos para a tua vida. Eu já vou liberar isso para a tua vida. Não importa o tamanho do levante. Se o adversário entrou pelo um caminho, por 7 caminhos baterão de retirada para a glória do eterno Deus. Eu vou dizer bem alto, Nova Mutum pode ter 11.000 demônios que levanta contra a vida de uma pessoa. 10.000 vai cair de um lado, 1.000 cairão do outro lado. Eu quero declarar para a tua vida, há uma manifestação da glória do eterno Deus para aqueles que adoram o Senhor na beleza da tua santidade. E se eu fosse você, não perdia a oportunidade que você está tendo de receber algo glorioso da parte de Deus. Se eu fosse você, levantava as mãos e enchia esse lugar da glória de Deus, mandando glória, mandando aleluia, liberando palavra de amor, exaltando a Ele e não deixando o silêncio tomar conta deste lugar, mas liberando palavras de adoração a Ele. Levanta as tuas mãos e adora ao Senhor, adore a Ele. Te adoramos, te adoramos. Gênesis capítulo 22. Essa é a igreja do som top. Só pedir para o irmão dar um pouquinho de retorno, um pouquinho a coisa. Só para eu me ouvir um pouquinho aqui. Gênesis 22. E aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Para continuar a mesma temática, deixa Gênesis 22, 1. Nós ministramos que quando você está travado no altar, o altar destravará a sua vida. Eu não concluí falando o nome do quarto altar, mas de Gênesis 12, Gênesis 13, Abraão levantou apenas 4 altares. Quando nós lemos esse texto, e a narrativa do texto fala, e acontecendo depois dessas coisas. Depois do quê? Depois do Senhor aparecer na família de Tera, falando sobre o nascimento dos teus filhos, e um deles não gerava porque a sua esposa era estéril. Gênesis 12 começa inaugurando a história desse homem chamado Abraão. Depois que ele perde o teu pai, numa terra que não era para ele parar, num lugar, ele sai de Ur dos Caldeus e vai sentido a Canaã, mas ele para em Harã, numa cidade que lembrava o filho que ele perdeu. Quantas pessoas estão paradas, travado nos seus sentimentos, parou em lugares que o Senhor não falou para parar. Tem muitas pessoas que estão enterrados em lugares de dor, em lugar de grande sofrimento. O cenário de dor nunca pode alterar ou mudar aquilo que os céus determinou ao teu respeito e à tua vida. Eu acredito que Deus tinha algo a mais. Tera para então nesse lugar, então Deus aparece. Aliás, Deus fala para Abraão. Deus não aparece, mas Deus começa a comunicar com Abraão, a falar com Abraão. Sai dessa terra, sai desse ambiente geográfico. Eu entendo que não era apenas um ambiente geográfico fisicamente, mas um ambiente emocional. E vai para um lugar que eu vou te mostrar.
Eu acho interessante porque é a primeira vez que Abraão está tendo esse contato com Deus. Deus não aparece, mas Deus fala. A primeira vez que o Senhor vai ter um relacionamento com Abraão, não é manifestando, não é se revelando, mas é falando. Tem ambientes que Deus fala, mas tem ambientes que Deus se revela. Pode ser que você vai entrar num ambiente onde Deus vai falar. E pode ser que você vai entrar em um ambiente onde os céus vai revelar ao seu coração. Então, quando Deus ele fala com Abraão, e é a primeira vez ele fala. E por que ele fala com Abraão? Porque eles estão acostumados a ver deuses, imagens que não falam. Então Deus quer mostrar uma forma diferente. Deus ele quer revelar de uma forma extraordinária para eles. Deus não é Deus do comum. Deus é Deus de coisas extraordinárias. O nosso Deus é um Deus de multiforme graça. Não há limite para o agir de Deus e para a manifestação de Deus. Eu já começo a liberar uma palavra profética para a tua vida. O teu Deus, o Deus a qual eu e você serve, não há limites para Ele. Deus não chamou você para viver coisas simples. Coisa simples é coisa para o homem fazer, é coisa para o homem viver. Deus chamou você para viver coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Deus ele chamou você para viver coisas maiores do que você mesmo. E eu começo a liberar de novo essa palavra. Você não vai viver coisas que estão abaixo, ou no mesmo nível da tua realidade, mas Deus vai te levar você para viver coisas além do teu nível. Você quer comigo nisso? Diga glória a Deus. Deus ele te convida você para sonhar muito mais do que você possa imaginar. E eu declaro que você vai começar a desfrutar coisas gloriosas da parte do Senhor. Nada vai interromper aquilo que os céus já começaram a anunciar na tua vida. E eu creio nessa palavra. Então quando Deus ele chama Abraão num período não muito legal, um período não muito, certo. Ele libera uma promessa para um cara que a mulher dele era estéril, não podia gerar. E qual é a palavra que o Senhor fala? Abraão, tu vais ser pai de uma grande nação. E eu repito, aquilo que você tem grande dificuldade hoje está ligado ao maior propósito que Deus tem para com a tua vida. O seu maior problema está ligado ao propósito que Deus tem com a tua vida. Você acredita? Eu creio que vocês acreditam, que eu já falei isso aqui. A minha maior dificuldade era falar. A minha maior dificuldade é estar diante de público. Eu era tímido, ficava no canto, não gostava de brincar com ninguém. E no dia que alguém entra na minha casa, um profeta, e libera uma palavra: eu te usarei em toda a parte dessa terra para liberar uma palavra. Eu falei, você errou a profecia, irmão. Porque eu não gosto nem de falar. E aí na hora que eu pensei, errou a profecia, e aí ele falou justamente isso. E não é do teu jeito, é do meu jeito. Eu chamo aqueles que não são e faço ser. Então na hora que eu peguei aquela palavra, eu só acreditei. E é tudo que Deus ele precisa. Ele precisa de pessoas que crê na tua palavra, independente da circunstância, independente do cenário atual. Deus não vai manifestar algo baseado na tua realidade. Ele vai manifestar algo na tua vida baseado naquilo que você crê. Ele te chama você para viver algo muito maior do que você mesmo. E foi isso que ele fez com Abraão. Abraão, agora ouça a minha voz. E aonde Deus não se revela, ele fala: ouça a minha voz. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Só quando Deus leva Abraão para esse lugar, e ele chega no destino, Deus não revela apenas um lugar, mas Deus revela a tua presença a Abraão.
Gênesis 12, versículo 7. Gênesis 1, Deus fala. Gênesis 12, 7, Deus apareceu a Abraão. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei a essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Leia aí comigo, irmão. Que o que, irmãos? Eu vou descer já no começo. Sabe o que Deus está querendo falar? Primeiro o altar do encontro. Quando você tem encontro com Deus, quando você tem encontro com a presença dEle, não tem como você não levantar um altar. Um altar porque eu tive um encontro com Ele. Então Abraão, ele faz o primeiro altar, o altar do encontro. Diga comigo, o altar do encontro. Porque ele teve um encontro com Deus. Passa mais um pouco. Ele vai levantar o outro altar. E em Betel. E ele levanta o altar da paixão pela presença. É alguém que está apaixonado ainda pela presença. É alguém que está dizendo: Senhor, eu tenho paixão. Eu estou numa terra boa, terra abençoada, mas eu tenho paixão pela presença. Terceiro altar, o altar da maturidade. É quando Abraão e Ló separam. Abraão manda o seu sobrinho escolher os melhores lugares, e Abraão fica com a presença. Sabe o que é isso que Abraão está dizendo para nós? O que mais importa não é as campinas verdes. O que mais importa é a presença do Senhor. O que mais importa é eu estar conectado com aquele que me visitou, e a sua palavra, a sua voz veio e me encorajou a prosseguir. Sabe o que Deus está querendo declarar para a tua vida? Que o primeiro encontro Deus falou contigo. Você não está aqui por acaso. Olha para onde Deus está levando já. Você não está aqui por acaso. Você tem uma palavra. Você não é um aventureiro. Você não é obra do acaso. Você foi anunciado. Eu vou falar isso de novo. Antes da fundação dessa terra, os céus já tinham anunciado o teu nome. Ele já tinha liberado uma palavra. E se você tem uma palavra, você tem tudo. A primeira coisa que ele libera para Abraão é uma voz, uma palavra, um comando. Depois, ele manifesta a presença para Abraão. Abraão agora está conectado com a presença do Senhor, conectado com o Espírito do Eterno Deus. E a trajetória de Abraão nos ensina algo muito interessante. Eu não falei isso à tarde, mas eu poderia aplicar isso aqui. Que quando Abraão chega no quarto altar, que é o altar da entrega, que é Gênesis 22, Deus só pede, não porque Abraão esqueceu, mas eu posso aplicar a pessoas que já viveram os 3 altares. O último altar, para frente, Abraão recebeu o filho da promessa. Abraão viveu tudo aquilo que Deus já tinha liberado. No segundo altar, Deus valida a promessa para Abraão. No terceiro altar, Deus ele expande a visão de Abraão. Aonde você olhar, eu te darei a ti e toda a sua descendência. Não há limite, Abraão. Eu estou mostrando que eu não sou um Deus que estabeleça o limite. Eu sou um Deus que rompe limites. Aonde você olhar, por onde você passar, eu te darei a ti e toda a tua descendência. Agora, quando Deus chama Abraão, eu poderia aplicar aqui alguns que deixam de reconhecer e agradecer por tudo aquilo que Deus ele tem feito, por tudo aquilo que Deus tem operado. Deus ele tirou você de um lugar. Deus te liberou uma palavra. Deus ele manifestou algo sobrenatural na tua vida. E se ele fizer, irmão, ele ainda é o meu Deus, ele ainda é meu Senhor. Gênesis 12, Deus está revelando quem ele é para Abraão. Gênesis 22, Deus está perguntando: Abraão, quem você é? Agora está Abraão, o menino Isaac foi embora. Está Abraão e seu filho subindo no monte.
E de repente, pastor Alexandre, vai ser você. Vem, você. Essa voz vai ser Abraão. Está Abraão subindo com o filho, vem cá, no monte. E qual era o pedido de Deus? Abraão, pega o seu único filho, o filho que você mais ama, e leva para mim como sacrifício. O pai pergunta, estou vendo tudo. O filho fala para o pai, pai, bem pai. Pai. Não, você é meu pai agora, entendeu? Eu sou filho. E aí, pai, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Cadê minha mesada? Próximo mês. Pai, eu estou vendo que está tudo preparado aqui. Está lenha. Mas falta água. Cadê o sacrifício, pai? Deus proverá. Deus proverá? Deus proverá. Agora imagine, irmão. Lindo até ouvir essa parte. Deus proverá. Deus proverá. Quando a gente e a farinha falta. É lindo. Mas continua a história, que a Bíblia não mostra. O que o pai estava falando para o menino? Eu creio que Deus pode fazer algo lindo. Mas já fica atento aí, menino. Você vai morrer hoje. Tu vai morrer hoje. Qual é a reação quando você ouve essa mensagem? Tu vai morrer hoje. Vai. É, ué. Não. Pode ser melhor, não? Sim ou não, irmãos? Vai lá. Maestro, alguém está assustado. Vai. 1, 2, 3, vai. Hã? Peça, pastor. Você vai morrer hoje. Pai! É você. Pai! Obrigado. É o natural você olhar o menino e dizer: pai, eu não vou. O negócio é você e Deus. Mas a Bíblia fala, ela não menciona essa parte. Mas quando Abraão fala: filho, Deus proverá para si o cordeiro, o menino sabia que ele seria sacrificado. E a história, e a Bíblia não mostra o menino emburrado, não mostra o menino travado, não mostra o menino questionando, mas mostra o menino chegando no altar amarrado. Significa, eu travarei no altar, porque eu sei que quando eu travo no altar, o altar manifesta a providência que só Ele pode manifestar ao meu respeito. E eu já declaro a primeira palavra: quando você trava no altar, o altar destravará a tua vida. Quando você trava no altar, o altar vai manifestar aquilo que só o altar pode manifestar. Não importa o diagnóstico do médico, não importa se a causa é impossível, o Senhor está dizendo: não trava no meio das circunstâncias, trava no meu altar, porque quando você trava no meu altar, o meu altar destravará a sua vida. Eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou parar lamentando, ficando angustiado, eu vou travar no altar. Isaac agora está travado no altar. Pensa a cena, você ouvir: tu vai morrer. E o menino: pai, se for para morrer no altar, estou pronto. Se for para terminar aqui no altar, eis-me aqui. Ô irmão, Isaac continua levantando o altar. Os 3 poços que ele cavou, ele levantou o altar. E nenhum deles ele deixou de levantar o altar, porque ele sabe que o altar expressa a minha adoração, a minha gratidão ao Senhor. Deixa eu declarar para a tua vida: tu não vai parar em qualquer lugar. Você não vai enterrar a tua vida onde o Senhor não falou para você enterrar.
estou falando emocionalmente. O Senhor te trouxe aqui para declarar que não importa o tamanho dos ventos que tem soprado contra a tua casa, contra a sua família. Ei, você não precisa de um cenário favorável para acreditar que é o tempo do cumprimento. Eu vou declarar, nós estamos já passando o meio do ano e o Senhor me trouxe aqui para declarar: agosto tem surpresa para aqueles que creem na minha palavra. 2026 não é um ano comum, 2026 é um ano do cumprimento da maior promessa que Deus já liberou para a tua vida, e o Senhor está declarando: não paralise aonde Ele não falou para você parar. É hora de você avançar, não é hora de você travar. Ele tem uma palavra ao teu respeito. Eu vou declarar o que está escrito no livro de Naum: Deus tem um caminho no meio da tormenta, Deus tem um caminho nesse cenário seco, Deus tem um caminho nesse cenário árduo. O Senhor está declarando: a minha palavra, ela é maior na tua vida. Ele está dizendo que Ele é suficiente na tua vida. Olha o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas olhando para a forma correta, está dizendo: Ele é o meu Deus e Ele não faltará na minha vida. E eu vou declarar isso: se passares pelas águas, as águas não vão te afogar. Se passarem pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Pode entrar na fornalha ardente, pode entrar na cova dos leões. Se Ele está contigo, tem testemunho. Se Ele está contigo, não importa o que está em volta de você. Se Ele está contigo, você está seguro. Diga: eu estou seguro. Diga: eu estou seguro. Aonde o Senhor está, a manifestação da glória de Deus. O Senhor está declarando para a tua vida hoje: não trava em qualquer lugar. Maior é a palavra que o Senhor liberou. Eu estou vendo pessoas que estão travadas emocionalmente, espiritualmente, não anda. Está dizendo: eu não consigo acreditar que algo pode mudar. Irmão, o seu Deus, meu Deus, não é Deus das coisas simples. Aquilo que é simples você faz. Nosso Deus é o Deus do impossível. Vou falar de novo: nosso Deus é o Deus do impossível. Ele chega na hora certa, Ele chega no momento certo. Ei, agindo Ele, não há nada, não há ninguém que possa impedir. Eu prefiro me apoiar nele e acreditar que Ele tem o melhor preparado, reservado para a minha vida. Olha o que está escrito: eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará em meu favor. Venha o que vier, eu não sairei da agenda do eterno Deus, porque eu sei aonde eu devo estar. Agora, Isaías 58, moço da mídia, vamos ver se ela está ligado. E o versículo 11. Verso 11. O Senhor te guiará. Ei, não é qualquer pessoa que te guia. Vou falar de novo: não é qualquer pessoa que está te guiando. Deixa eu declarar isso. O que vem da terra tem limites. O que vem dos céus rompe limites. Não se apoia na validação do homem. Eu estou esperando alguém me validar para isso. Ei, se os céus te validou, irmão, escuta isso: se o sinal veio de Deus e Ele que está te guiando, vai, só vai. É Ele que está te guiando. Se Ele está te guiando, não importa o que você vai enfrentar no ambiente, Ele está contigo. Ele está presente na tua vida. O Senhor te guiará continuamente. O Senhor te guiará o que, irmãos? O que é continuamente? Todo momento, todo instante, todo tempo, sem parar, no teu levantar, no teu deitar, em toda hora, em todo segundo, em todo momento, Ele está te guiando. Diga para alguém que está ao seu lado: Ele está te guiando a todo momento.
Diga, todo momento Ele está te guiando. É a sombra. Aonde você for, Ele estará contigo. Eu imagino Daniel. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Ele está cantando, Daniel. Quem tem promessa de Deus não morre. Daniel sabe. Não desista, não. Claro. Se você tem prudência, não vai morrer, né, irmão? Uma certa vez eu com a minha bicicleta, descendo o Barretos 2, que é aquela descidona. Minha bicicleta era uma benção, irmão. O pneu dela ficava assim, ó. E não tinha breque. E eu descendo, e eu gritei bem alto. O irmão tá do lado, toma cuidado, Guilherme. Olha o carro. E eu gritei, quem tem promessa não morre, não. Aí um anjo olhando, vai, nem só desavisado, vai indo, aí dá ruim. Só Daniel, quando ele está conectado com Deus, ele sabe que independente do que está se levantando, ele acredita que a proteção maior é o grande eu sou com ele. Irmão, o Senhor te guiará continuamente. Eu vou falar de novo. O Senhor te guia continuamente, em todo tempo, em toda hora, em todo instante. Vai estar a tua alma em lugares aonde, irmãos? Que lugares que é esse? O deserto é um lugar de passagem, não um lugar de permanência. Ele te guiará nos lugares áridos. E fortificará os teus ossos, e será como um jardim, regado e com um manancial cujas águas nunca faltam. Sabe o que Deus está dizendo? Não é o lugar, é quem está te acompanhando no lugar. Eu vou falar de novo. Não é o lugar, mas é quem está com você no lugar. O ambiente geográfico não importa, mas o que importa é quem está contigo. Quem guia você, quem está pegando nas tuas mãos. Se Ele está te guiando, você não tem o que temer. Se Ele está te guiando, creia, acredite. Às vezes o Senhor vai te levar você para lugares que você não queria estar. E ser guiado por Ele é dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto. Você acha que foi fácil para Abraão ir para um lugar que Deus não deu GPS? Deus não estabeleceu a rota, vai. Já pensou ele falar assim, pega o carro e vai. Mas Senhor, vai. Eu vou te mostrar. Eu sou a tua direção. Ai meu Deus. Eu sou o teu caminho. É eu que vou direcionar. É por isso que a Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra dele sempre vai dar direção para o próximo passo. Você está aí, diga amém. É Ele que está dando a direção. E muitas vezes Ele vai te direcionar você para alguns lugares que você não queria ir, que você não queria passar. Mas se você entende que Ele está contigo, fica travado no altar dEle, porque o final é de glória. O que está acontecendo agora não vai mudar aquilo que o céu já determinou para a tua vida. A tribulação do presente momento não pode se comparar com o peso da glória que há de ser revelado. Eu vou mais uma. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá ao amanhecer. O que está acontecendo hoje não faz parte daquilo que os céus já determinou na tua eternidade. Ei, antes de tudo ser formado, Ele já tinha anunciado o teu nome na eternidade. Você não é obra do acaso. Você não é qualquer uma, nem qualquer um. Você é escolhido, escolhida por Ele. E às vezes Ele vai te levar você para alguns lugares que você não queria estar. Nós falamos sobre o profeta Ezequiel. O que aconteceu ali, irmão?
o Senhor levou ele. O Senhor pegou o profeta Ezequiel. E veio sobre mim a palavra, veio sobre mim a mão do Senhor. E Ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava. Irmão, que lugar que Deus colocou ele? Cheio de ossos. Um cenário que ninguém queria estar. Tu acha que é algo confortável? Ele está num ambiente que é onde ele está vendo morte. O lugar está seco. Irmão, se prepare para você colocar em lugares que não tem, para você pisar em lugares que não tem vida e você começar a manifestar vidas. Eu vou falar isso. Ele vai te colocar você em lugares que não está acontecendo. Pastor, mas aí, porque através da unção, da presença dele na tua vida, vai começar a acontecer. Ei, Deus não vai te colocar você em lugares que está tudo dando certo. Porque alguém vai ser glorificado, isso menos ele. Mas ele vai te colocar você em lugares que não tem forma. Eu amo a história de Jeremias. Eu falei a mensagem do homem. Porque Jeremias está numa cidade chamada Anatote. Jeremias está profetizando. E Deus libera uma palavra para Jeremias. Jeremias, compra todas as terras que chegarem nas tuas mãos. Amém? Diga glória a Deus. Amém. Pensa comigo, Deus falar contigo. Eu vou te dar condição para você comprar todas as terras que você vê na sua cidade. Quem recebe? Não, você já tem, né, irmão? Já tem muita terra. O povo aqui é o povo que tem muitas terras. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, todas as terras eu vou colocar nas tuas mãos. Amém? Amém? Em parte, porque as terras que Deus coloca na mão de Jeremias são terras falidas. São terras que ninguém quer. Mas quando Jeremias põe a mão, o que não produzia passa a produzir. O que não crescia passa a crescer. Sabe o que Deus está declarando para a tua vida? Se prepare para você receber o impacto da presença dele. Pastor, ninguém quer. Ele vai colocar nas tuas mãos. Pastor, eu estou num lugar que eu não queria estar. Você foi levado por Ele nesse lugar. E vai acontecer conforme Ele quer. Pastor, mas qual é o método? Qual é a estratégia? A estratégia é dele, é divina. O que o Senhor está dizendo? Vai ter lugares que você não vai usar espada. Vai ter lugares que você não vai usar escudo. Vai ter lugar que a presença dele vai fazer você viver algo glorioso. É isso que Deus está falando com Abraão. Abraão, ele só sai com a palavra. Abandona um sobrinho cheio de propriedade, e ele vai só apenas com uma palavra. Agora, fala o final de Abraão. Irmão, ser abençoado não é o quanto eu tenho na minha carteira, mas é o quanto eu tenho de Deus na minha vida. Porque se você tem Deus na tua vida, aonde você chegar, algo extraordinário vai acontecer. Pensa comigo, Leonai, o profeta, no meio do vale de ossos secos, e de repente a voz de Deus aparece dizendo: filho do homem, pode esses ossos reviver? E ele não é bobo, ele joga para quem? Tu sabe, Deus. Então profetiza. E conforme ele profetizou, houve barulho. Houve o que, irmãos? Barulho de coisa boa? Não! Pensa, irmão, dentro do cemitério. Não vamos imaginar o cemitério atual. Cova abrindo. Ossos. Pensa. Hoje eu estava no rancho lá. Eu peguei uns. A minha coragem. Ele pediu para fazer uma coisa. Eu fui lá, irmão. Ninguém tinha coragem, eu fui. Você viu? Imagina, irmão, você num cenário onde está muita coisa acontecendo. Medo tomando conta. Mas ele está ali pela palavra de Deus. E conforme ele está ouvindo esse barulho, vento do Espírito, escuta isso. Se prepare para começar a ser assustado pelaquilo que a glória de Deus irá fazer na tua vida. Eu vou profetizar
Quem está travado no altar, o altar vai levar você para ter experiências que você nunca imaginou. Aquilo que você nunca chegou a visualizar são exatamente essas coisas que o Senhor tem preparado para a tua vida. O que os olhos não viram, o que ouvidos não ouviram e nem chegou no coração do homem, são exatamente essas coisas que o Senhor tem preparado para o povo que está na Nova Mutum. Deus está declarando: se prepare, eu estou invadindo o deserto da tua vida, eu estou invadindo o ambiente seco da tua história, eu estou entrando com providência. E o Senhor está dizendo: não ceda, não pare, não enterra a tua história aonde eu não te dei autoridade para você enterrar. Ainda tu verás grande testemunho. Aonde então, Deus, eu tenho que estar? Na minha presença. Na onde eu devo estar? No meu altar. Deixa que o meu altar vai destravar aquilo que tem que ser destravado. Levanta a mão para receber essa palavra. Nessa peleja tu não terás que pelejar, mas o Senhor pelejará em teu favor. Eu vejo Deus fazendo grandes coisas para aqueles que nele creem. Levanta as duas mãos e diga: eu creio. Deus conduzindo Abraão, Deus levando Abraão para o lugar que ele queria. A geografia certa. Sabe qual é o lugar mais seguro para se estar? É debaixo do propósito de Deus. Porque debaixo do propósito de Deus, todas as coisas vai cooperar para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que temem ao Senhor. Deus é algo para a tua vida, irmão, para finalizar. Deus está dizendo: trava no meu altar. Meu altar vai gerar providência, resposta. Eu sinto os céus mandar falar isso de novo. Este não é o seu fim. Você não vai parar aí. O irmão que está lá no fundo, está com a cabeça baixa. Levanta o senhor, irmão. É o senhor. Se coloca de pé. Não, o irmão aqui. Esse aqui. Levanta as suas mãos. Assim. Ó. Levanta as mãos, sinal para receber. Assim. O Senhor está declarando que esse não é o fim. Deus está declarando que você não tem para onde ir, nem para onde correr. Ele não te trouxe nessa terra para você viver qualquer coisa, viu? Eu sei que houve uma grande decepção na família agora. Mas o Senhor está declarando: aquietai-vos e saber que eu sou teu Deus. E eu estou entrando com grande providência hoje na tua vida. Eu não vou abrir uma porta, eu vou abrir várias portas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Receba. Tua história. Esse não é teu fim. Esse não é teu fim. Esse não é teu fim. Não acabou tua história. Esse não é teu fim. Esse não é teu fim. Esse não é teu fim. Não acabou minha história. Levante as suas mãos e glorifica Ele. Esse não é o meu fim. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Não acabou aí não, irmão. E não acabou minha história. E esse não é. Imagina Abraão depois que perde o pai. O que eu vou fazer? Para onde eu irei? A voz do Senhor encontra Abraão.
A presença visita Abraão. A paixão alcança Abraão. E Abraão transfere a paixão pelo altar, pelo filho. Porque o filho se trava no altar. Irmão, o altar, não estou falando sobre isso. Estou falando um lugar de intimidade. Um lugar onde você e Deus. Um lugar onde Ele visita o teu quarto, teu coração. É o lugar secreto onde Ele quer habitar. Tem momentos que eu não tenho para onde ir, que eu não tenho para onde correr. Situações que você enfrenta, que você olha para um lado, fechado, olha para o outro, fechado, olha para o outro lado, fechado. E o único lugar que você vai ver aberto é os céus. Eu amo a história de Isaías, porque a Bíblia fala que no dia que morreu o rei Uzias, a terra estava gritando luto, mas o céu estava gritando vida. Isaías viu a glória de Deus. Anjos. Sabe o que é isso? O Senhor dizendo, olha, pode estar acontecendo o que quiser aqui nessa terra, mas nos céus a minha glória ainda está em movimento, a minha presença está em movimento. Não pare aonde o Senhor não mandou você parar. Não pare. Não pare. Pastor, mas é desse jeito. É desse jeito. Pastor, mas continua. Prossiga. O moço da guitarra, levanta a mão. Estava tocando a guitarra aqui. Levanta. Fica de pé aí mesmo, irmão. Eu esqueci seu nome, irmão. Alessandro. Eu nem lembrava também seu nome. Levanta as suas mãos aí. É a esposa? Põe a mão no ombro do esposo. Não. A esposa põe a mão no seu ombro. E você levanta as mãos. O senhor levanta as mãos. Deus está declarando para você ir mais longe, irmão. Tem algumas coisas emocionais aí dentro que Deus está querendo destravar. Tem alguns sentimentos de dor. Deus está me dando datas aqui, irmãos. Deus está declarando que você pode ir muito mais. Deus está declarando que você é livre, homem. O que tentava paralisar não vai paralisar. Não é uma mudança geográfica, mas uma mudança espiritual e emocional. O Senhor está declarando, assim como tem 7 de setembro, que é o grito da liberdade, Deus está declarando que a liberdade alcança o teu coração hoje. Oraca, Deus está mandando declarar para esse homem liberdade. Deus está alcançando hoje o teu coração. Eu vejo Deus falando para dizer para a tua vida, o número 7 está invadindo o teu coração. 7 significa estou encerrando um ciclo. Estou abrindo um novo ciclo. É 7 de setembro que é o dia. É 7 de setembro. Eu não sei porque que eu falei 7 de setembro. Mas escuta, irmão, grava essa palavra. A liberdade está chegando à tua vida. Aqui dentro, ó. Aqui dentro. Abraça ele, um obreiro, esse irmão. Isso. Abraça depois o obreiro. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta as mãos. Levanta teus olhos e vê. Deus está pegando a sua vida hoje. Está fazendo algo novo e especial na sua vida. Todo o processo, o Senhor está entrando com grande providência, assim diz o Senhor. Eu sou o que entro na causa.
Eu sou que entro em cenários que é onde humanamente falando não tem como ser mudado. Há uma intervenção divina chegando para a tua vida. Essa é a palavra que eu libero. Você pode levantar as duas mãos e glorificar ao Senhor Jesus. Sonhos de Deus permanecerão. Não os seus projetos, mas os projetos de Deus para a tua vida. Deus está declarando que sonhos que serão manifestados na tua vida. Eu que vim aqui para declarar essa palavra para o teu coração. Esse é um mês de sonhos ser realizados. Fecha os olhos. Eu vejo Deus derramando sonhos. Deus indo numa distância muito longe. E dizendo, eu estou cuidando de cada um dos seus. Eu estou entrando com providência em coisas que humanamente falando não tinha como. Eu sou o Deus que visita a primeira, a segunda, a terceira e até a quarta geração. E você faz parte de uma quarta geração. Deus está declarando que você faz parte dessa quarta geração. Eu vejo que muitas lágrimas foram geradas fora dessa geografia que nós estamos, fora da nação que nós estamos. E Deus está dizendo para ti, eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo. Não se Tem sonhos que vão ser realizados. Não se frustrarão. Não posso essa palavra. Os planos de Deus. Levante as mãos. Eu quero finalizar. Levante as suas mãos. Aleluia. Há uma onda da glória de Deus que vai começar a tomar conta de todo esse ambiente. Você tem um segundo para você travar no altar. Na presença dele, o altar vai começar a destravar algumas palavras, algumas manifestações em teu respeito. Vamos, fecha seus olhos e começa agora a orar. Em menos de 10 minutos, menos de tudo isso, eu vou entregar o microfone. Levante as suas mãos. O altar vai gerar providência. O altar vai gerar resposta. Oh, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és admirável, Deus. Maravilhoso. Isso. Admirável. Isso. Tão sublime. Glorioso. A tua presença, a mais desejável do que ouro. Levanta suas mãos. Libera palavras de adoração a Ele. Libera palavras de gratidão a Ele. Mais.
Diga: eu recebo toda a palavra da parte de Deus. E agora, para eu entregar a última palavra, o Senhor está declarando que haverá pessoas que vão testemunhar desse mês agora, de agosto, coisas extraordinárias e assustadoras. Tem cenários que você não queria entrar e você está vivendo, mas você tem preferido continuar permanecendo no Senhor. E por isso existem respostas. Existe favor de Deus te alcançando. Existe favor. Pastora Cris, não temas. Assim diz o Senhor. Eu sei que você tem muitas palavras, mas sabe a palavra que Deus está dizendo? Não mandou eu, não falou eu ao teu respeito. Não temas. A palavra que Deus está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi, tu é preciosa para mim. Eu estou fortalecendo os ossos do seu corpo. Estou colocando, fica de pé, uma nova armadura espiritual. Estou colocando cinto, estou colocando calçados, as armaduras espirituais, a coraça. E Deus está declarando: não temas. Eu sou socorro bem presente em todos os momentos da sua vida. Não renuncia o que está ardendo aí no seu coração. Há uma palavra. Eu quero falar algo bem íntimo do seu coração. Fecha as mãos. Ainda que eu não vejo, sinta, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Que passem toda a terra e céu. A mensagem que eu tenho na tua vida vai alcançar povos, lugares. E eu declaro, Senhor, revestimento do alto dos céus. Esse é o tempo do maior cumprimento da tua casa. Eu estou fazendo algo novo no meio dos seus. Eu estou trazendo o cumprimento de 13 anos atrás. Estou declarando que esse é o teu ano, esse é o teu tempo. Orama secandala. O Senhor está declarando que foi gerado vida para a presença e para o altar dele. O Senhor está declarando que ainda nesse mês haverá cumprimento da palavra e da profecia dele ao teu respeito. Receba o fluir do Espírito de Deus. do santo em outro lugar e não sabe viver e onde estiver clama pela glória e a glória de Deus. E quem já pisou do
Santo, Santo, em outro lugar. E onde estiver, ó, não é só você, viu? É sua família. Deus vai trazer ele, sangue do teu sangue, teu irmão, sangue do teu. Deus está declarando que Deus não perdeu a vida dele. Deus está falando do seu irmão. E Deus está declarando: eu estou entrando hoje. Não desista. Toda a tua casa vai servir ao Senhor. Toda a tua casa. A aliança vai ser permanente. Trava no meu altar que eu vou cuidar do restante. Sentimentalmente falando, eu cuidarei. 3 meses atrás, eu que fechei. Eu que encerrei. Tem decepções que doem na tua alma, mas foi o Senhor que fechou. E Ele está acrescentando algo novo a partir de hoje. Creia nessa palavra. Eu quero falar com aquela moça. Vergonha. Que estava lá no ontem no. Como é que fala? Vem ver. Qual é o seu nome, moça? Aline. Aline, levanta as tuas mãos. Pode ficar sentada ali. Só levanta as mãos. Tu é preciosa para o Senhor, Aline. E Deus está declarando ali que não é apenas um movimento, é uma verdade. Tu tem medo de achar que não é verdadeiro? É verdadeiro. Sei que a preocupação é você não decepcionar ninguém. Porque existem algumas barreiras aí dentro do teu coração. Mas Deus está declarando, é verdadeiro. E tu verás o que eu farei por intermédio da tua vida e toda a tua parentela. Eu tenho uma obra completa de salvação. Eu sei que você é irmã. Vocês deram um testemunho da mãe. Mas Deus está declarando que a mesma graça que alcançou você está alcançando ela. Sabe, Ele é teu pai, viu, Aline? Sabe que Deus falou para liberar para as duas que vocês não têm ausência paterna. Você não tem ausência da paternidade. O Abba está contigo. E Deus está declarando que hoje eu estou invadindo o apartamento de vocês. Com a unção da paternidade na vida de vocês hoje. Ela vai curar muitas pessoas. Aline, você vai curar muitas pessoas. A unção da paternidade. Você nunca foi esquecida. Deus está dizendo que você não vai ser mais forte, viu? Para mais ninguém. Porque eu sou a sua força. Você colocava tudo em ordem. E que doía em você, mas você preferia carregar as dores para ver tudo bem nos outros. Estou cuidando de tudo, viu? Eu te vi, diz o Senhor. Estou colocando aprovação nas tuas mãos, viu? Você vai julgar a causa de muitos. Deus, estou colocando você numa mesa de governo, viu?
Da mesma forma, pastor Luciano, que a senhora divulgou muitas coisas, Deus está derramando uma graça sobre a vida dela. Você vai julgar a causa de muitos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Você pode adorar a Ele da melhor forma que você puder. Você pode bendizer ao Senhor Jesus. És o meu sustento, a tua palavra. Vem cá, moça. Você. E eu vou terminar agora, é pra valer. Quem quer que eu termine? Diga amém. Eu vou terminar então. Quem quer que eu termine? Diga. Não, pera aí. Eu vou falar, eu vou terminar, vocês fazem, entendeu? Vou parar agora. I love you, eu amo vocês, Novo Mutum. Levante a mão. Assim, para receber. Quem está com essa moça? Quem está? Tem alguém da família? É o quê? Pai? Prepare, pai. Porque é um manto profético que Deus está descendo na vida dessa mulher. Deus está preenchendo a fome e a sede que ela tem tido pela presença nesses últimos dias. Deus está declarando que ela vai fluir de uma forma muito gloriosa. E não é uma aventura, mas vai ser uma verdade. Nasceu num período de muita dor. Vem cá, senhora. Vem cá, senhora. Quando eu olhei para ela, eu vi a dor. Vem cá. Deus está declarando. Quando eu olhei para ela, eu vi a dor. Ô, moça, que dor. Não foi só dor física. For dor como fosse perca. É um cenário que você não queria estar, que você não projetava estar, mas Deus está trazendo a senhora aqui para dizer que através da tua dor estou fazendo algo glorioso. Deus se visitou naquele dia, dentro daquela sala, Rabandalabaxeira. Alguém pode levantar a mão e continuar glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor. Se tu olhar-me, Senhor, lá dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração.
dai-me o coração. Deus está fortalecendo a casa de vocês hoje com a presença do Senhor. E recebam o novo de Deus. Tudo novo. Pode abraçar. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer aos céus por o privilégio que Deus tem nos concedido de estar aqui. Eu, mais o meu irmão Leonai, pastor, somos muito agraciados. E eu sei que Deus tem data, pastor Murilo, para o que Ele vai começar a fazer nessa casa. Dezembro sempre é um ano de virada, ano de acontecimentos. E foi num final de um ano, que isso me mostra um novo surgindo e nascendo em Nova Mutum. E eu creio que esse ano toda essa casa vai celebrar para o maior testemunho que já está acontecendo. Você crê comigo nisso? Diga glória a Deus. E eu falei que eu não ia passar às 10, eu vou entregar o microfone. Minha vontade é continuar, mas na próxima vamos fazer uma vigília abençoada. Pastor Lucas, muito obrigado, viu? Se precisar fazer aquelas correrias lá, sabe? Só me ligar, sabe? Eu venho. Preciso de um cara corajoso. Mas arruma. Pastora Luciana, Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Murilo, pastora Ana, que Deus possa continuar firmando os passos. E eu sei que dia 15 de agosto é aniversário lá, né? Vai estar a festa, a celebração. E vai estar o Saulo aqui. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai confirmar no teu espírito o que vocês têm buscado em Deus. Deus já declarou no meu coração, mas Deus falou, fica em silêncio. Eu tenho que obedecer quando Deus manda ficar em silêncio. E Deus vai confirmar no seu coração, no coração dessa casa, dessa igreja. Amo vocês, uma alegria imensa poder estar aqui. E vou levar vocês no nosso coração e com muita alegria. Deus abençoe. Aplauda bem forte aos céus. Aleluia. Quem recebeu, dá um glória. Quem quer que o Elionai venha morar em Nova Mutum, dá um glória. Pastor Guilherme não, que ele tem igreja lá. Deus tem cuidado aqui, povo. Mas Elionai, né? Não custa a gente orar, né? Vai que, né? Já pensou ele revezando com a Ana, com a Isa? Oh, glória. Queridos, final de semana importante. Eu quero que você assimile tudo isso, você receba tudo isso. Mas eu falo que para uma noite ser incrível, ela só se torna sobrenatural quando o Espírito realmente ministra aos nossos corações, porque senão é só uma noite. Então eu quero deixar essa palavra que ele falou. Tem um lugar que quando não souber o que fazer, para onde ir, ou se você souber o que fazer, esse lugar continua lá, que é o altar. Não solte desse lugar, porque é o lugar que vai dar toda a direção para cada um de nós, para a nossa igreja, para o nosso futuro, para a tua vida, para o teu futuro, para os teus filhos, todos aqueles que estão conectados conosco, que essa palavra também entre no teu coração. E Deus tem muito para nós, amém? Deixa eu dar recados para a gente encerrar. Nós temos os nossos GPS, nem vou falar muito sobre isso. Sábado nós temos o Ative,
domingo nós temos os 2 cultos, não temos a EBD ainda, ok? Mas nós temos o culto, os 2 cultos. No próximo sábado, dia 15, nós vamos ter a conferência, que o pastor Saulo vai estar conosco, é no sábado, vamos ter um único culto, então chega cedo, 19 horas, você está convidado para estar aqui, vai ser fogo e glória, eu tenho convicção disso. E no final do mês nós temos o nosso Transformados. Então, você que não fez, você que não participou, tem transformado vidas, pergunta para alguém que já fez. Entendeu? Peça aí a opinião, e a gente insiste porque a gente sabe que é bênção. Apóstolos vão estar aqui conosco, pastor Léo, pastora Cris vão estar aqui conosco, vai ser um tempo precioso, então quero te convidar você a participar. Uma coisa importante, que nós vamos, pelo menos, abrir para a igreja, todo começo de mês, você não sabe disso, mas a equipe de intercessão, eles se reúnem aqui na igreja, consagrando, orando pela tua casa, pela tua família, pela igreja, e consagrando todo mês, e vai acontecer isso agora essa semana, nós acabamos de virar um mês, então amanhã, se você acorda cedo, ou se você quer fazer um propósito, ou você quer fazer o teu devocional, se você quer vir para cá, a equipe vai estar aqui 5 horas da manhã, então das 5 às 6 a igreja está aberta, você não precisa ficar todo o tempo, você pode vir 5h10, 5h30, mas das 5 às 6 as meninas estão aqui para um tempo de oração, e de repente você quer participar disso, entregar aí o teu mês, né, em gratidão a tudo para o Senhor, você está convidado a participar, ok? Então essa semana, é só essa primeira semana de cada mês que vai acontecer então, essa semana. Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração, seja muito bem-vindo nesse lugar. A equipe de oração, por favor, vem aqui para frente. Você que está desviado, longe, ou você que quer entregar sua vida para Jesus, ou você precisa de uma oração simplesmente, essa equipe está aqui para orar por você, tá? Não vai embora, se assim for teu desejo de receber essa oração. E queridos, eu quero mais uma coisa, nós recebemos muitas palavras, no Vem Ver, primeiro culto, segundo culto, e, enfim, você recebeu a palavra de Deus, e eu quero muito te estimular, te motivar a você testemunhar aquilo que Deus faz na tua vida, porque às vezes Deus faz tantas coisas, e o nome de Deus não é glorificado. Então eu queria muito no teu GPS, com o teu líder, com aquela pessoa que é mais próximo, às vezes no culto de jovens, às vezes me procura, ou procura alguém da liderança, mas testemunhar edifica a vida, a fé de outras pessoas. Quero muito a testemunhar, te motivar a você testemunhar aquilo que Deus está fazendo. Amém? Vou contar um para a gente encerrar, só para você entender. Aconteceu no primeiro culto, nós lembramos ontem, a última vez que o pastor Guilherme estava aqui, ele olhou para o Everton e para a Ruby, que estava sentada aqui, assim, ó, na frente, e falou, e profetizou sobre uma gestação. E eles tinham muita dificuldade de ter filho. E falou mais, falou assim, ó, Deus me mostra fevereiro, que é o mês da promessa. Que dia que você faz aniversário? Foi assim, não foi? Que dia que você faz aniversário? Ele falou, fevereiro. Deus me mostra fevereiro, o dia da promessa. Nós achamos que fevereiro ia ser, estava no começo de fevereiro, eu acho, falou assim, ela vai engravidar esse mês. Passou fevereiro e nada. Falamos, pronto, errou a profecia, né? Aí, enfim, passou aí, até conversou com o pastor Lucas, lá, ele falou assim, não, eu entendi que fevereiro, o mês da promessa para mim é o mês que vai nascer. E queridos, e que dia que nasceu a criança, ou que mês? Mês de fevereiro. E no primeiro culto veio o Everton e a Ruby trazer Nenê, a promessa, lindo. Como que ele chama mesmo? Felipe, né? Felipe, mostrando o cumprimento. Então, queridos, aonde é impossível para nós, para Deus tudo é possível. Amém? Deixa eu contar direito, porque eu sei mais do que ele. Eles estavam tentando engravidar já fazia tempo. E eu sei porque a Ruby trabalha junto comigo, então eu participo do dia a dia da vida dela. E fazia anos que eles tentavam engravidar. E isso não acontecia.
a profecia veio com a data de fevereiro, e passou fevereiro e ela não engravidou. Então ela desacreditou da promessa. E ela veio agendar umas férias, porque ela queria fazer a inseminação artificial. E ela iria fazer essa inseminação no mês de maio. Daí eu conversei com ela e falei assim: Rubi, você tem uma promessa. E, de acordo com os 9 meses de gestação, você precisa ficar grávida nesse mês. Então espera mais 20 dias. Porque se em 20 dias você não ficar grávida, então você faz a inseminação que você está querendo. Mas agora é desacreditar na promessa. Foi aí que ela falou: eu tinha entendido ao contrário. Eu não entendi que fosse nascer em fevereiro. Eu entendi que eu fosse ficar grávida em fevereiro passado. Você tem razão, vamos esperar. Adivinha só? 3 semanas depois, ela ficou grávida. Amém. Glória a Deus. Mais um, só porque vocês também não sabem. Eles estavam lá em Barretos. Chegou para uma menina, você também não sabe, pastor. Chegou assim: você está grávida. O menino olhou assim: não, Deus está mostrando que você está grávida. Chegou o Kézia, ele falou assim: também estava o Guilherme e o Kézia na mesma reunião. Chegou o Kézia e falou assim: e Deus está me falando que é tal sexo. Que eles saíram do meio do encontro, foram fazer ultrassom. Porque ela não sabia. E adivinha? Então, aí como é que você explica essas coisas? Entendeu? Então, querido, tem umas coisas que é só para doido mesmo, é só para quem crê. Então, é para quem crê, e ponto final. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Eu queria saber um negócio só, antes de eu orar. Aquela descida da bicicleta, você caiu ou não? Ele começou a contar, eu falei: não vai fazer o desfecho? Não precisa não, irmão, estou brincando, não, está tudo certo. Amém? Pai, obrigado, Deus, pelo culto, obrigado pela palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é um Deus lindo, maravilhoso, que esse temor da Tua presença possa estar no nosso coração. O Senhor é um Deus que faz, mas o Senhor também é um Deus que zela por isso. E aonde tem muita glória, muita manifestação, também tem juízo, também tem presença. Então, Pai, que o Senhor nos ajude a andar conforme o Teu querer. Que a gente possa viver tudo isso de uma maneira muito séria, sabendo que é um privilégio ter o Senhor nos guiando continuamente, Pai. Essa é a minha oração, que o Senhor continue a guiar essa igreja, as nossas casas, nossas famílias continuamente, porque independente da circunstância, da geografia, se o Senhor está conosco, nós sabemos que nós estamos no centro da Tua vontade. Oro por cada família, por aqueles que estão longe, aqueles que estão conectados, que a Tua graça, o Teu amor alcance todos nós, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a unção do Espírito Santo esteja com você e com a tua casa, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Dá um abraço nessa pessoa, fala: Deus te abençoe muito. Ótima semana. Porque